Se você observar pessoas que têm uma marca pessoal forte na internet, principalmente pessoas relacionadas a negócios, ou pessoas em geral que têm muito resultado, construíram sua reputação e seus negócios baseado na sua comunicação, baseado na produção de conteúdo, baseado no compartilhamento de informações, empreendedores que você encontra por aí, uma característica em comum que você vai conseguir notar é que todos eles têm certas crenças, certos valores que eles tomam como verdade para a vida deles, eles acreditam nisso como verdade absoluta e eles compartilham isso com muita convicção. Compartilham com uma convicção tão forte como se fosse uma verdade universal, uma verdade que vale para todos. Isso gera um efeito que, quando você compartilha seus valores com convicção, como verdade, você automaticamente começa a se conectar com pessoas que também possuem aquele conjunto de valores, aquele conjunto de crenças, só que talvez precisam de um porta-voz. Elas precisam ouvir da boca de alguém, precisam ouvir da boca de um líder a validação dessas convicções e dessas crenças e desses valores. E é assim que alguém vai se tornando um líder, através da sua comunicação. É quando ela consegue compartilhar com convicção certas verdades pessoais, que não necessariamente são verdades universais, mas ela compartilha como se fossem verdades universais. Isso nem necessariamente é intencional. Ela realmente acredita nisso como uma verdade universal, e isso começa a atrair uma massa de pessoas que acreditam nas mesmas coisas. E essas pessoas começam a ver essa pessoa como uma referência, como um líder. Começam a seguir ela, começam a repetir os bordões dessa pessoa e começam a comprar dela. Começam a consumir conteúdo pago dela. Compram livros dessa pessoa, pagam para ver palestras, pagam para encontrá-la, paga para participar de grupos de mastermind com essa pessoa, paga para ter mentoria com essa pessoa. Mas claro que não é só uma questão de pegar aquilo que você acredita e despejar por aí com convicção e como se fosse uma verdade absoluta. Tem toda a questão de desenvolver isso, tem toda a questão de fundamentar em cima disso. E essa fundamentação tem várias formas de serem feitas, e o jeito que você faz essa fundamentação também vai determinar o tipo de pessoa que vai te seguir. Por exemplo, existe fundamentação lógica. Você levanta argumentos lógicos que mostram e demonstram que aqueles seus valores são verdade e são válidos. Pessoas que tendem a seguir uma argumentação lógica a respeito de algo vão não se convencer, mas vão reforçar o que elas já acreditam e ver uma autoridade em você por estar falando aquilo e vão se tornar engajadas. Existem formas de comunicar também, de fundamentar as suas crenças baseado na contagem de histórias, né? Quantas pessoas você já não viu por aí que toda hora que elas vão falar de alguma coisa, toda hora que elas vão falar de algo que elas acreditam, elas contam uma história, seja uma história delas, seja uma história bíblica, seja uma história real. E tem gente que se identifica com histórias. Tem gente que tem essa tendência a construir o seu conjunto de crenças e reforçá-los ouvindo histórias. Enfim, tem que fundamentar bem essas crenças, tem que fundamentar bem esses valores e verdades que estão sendo comunicados com convicção. Além da maneira com que eles são fundamentados, tem a questão de ter uma boa oratória, ter uma boa comunicação, ter todo o conjunto de ferramentas por trás para comunicar isso e, por assim dizer, começar a arrastar multidões, né? Arrastar multidões é um estágio muito à frente, é um estágio muito que nem todos vão chegar lá e nem precisa chegar, mas você começa a formar sua tribo, você começa a formar a sua turma, a sua galera ali, falando até do ambiente online, aquelas pessoas que acreditam no que você fala, porque elas concordam com seus valores, concordam com as suas crenças, e por causa disso elas te seguem ainda mais, e elas repetem a sua mensagem, elas espalham a sua mensagem por aí, porque você acaba sendo até, no fim das contas, um agente de clareza para essas pessoas. Elas têm as mesmas crenças que você e compartilham dos mesmos valores, mas às vezes elas não possuem o arsenal de comunicação para passar isso para frente. E quando você chega e comunica bem a respeito disso, elas passam a ter esse arsenal para replicar isso para frente, para conversar na roda de amigos ou no conteúdo delas, seja lá onde for. Esse compartilhamento de crenças e valores com convicção, ele não serve nem para convencer pessoas que pensam diferente. Ele não serve para debater necessariamente. Apesar de que muitas vezes
quando essas pessoas estão compartilhando, quando estamos falando, parece que estamos debatendo, e muitas vezes eles acreditam que estão, mas o público que eles vão atrair, as pessoas que vão vir até eles por causa disso e vão se tornar seguidores, não é porque elas se convenceram. São pouquíssimas pessoas que pensavam diferente e mudaram do 8 para o 80 no jeito de pensar por causa do que foi falado. É uma questão de realmente validar aquilo que elas já acreditam. E você pode observar isso na prática mesmo. Entra, por exemplo, no canal de algum youtuber considerado polêmico, e eu digo por polêmico um conjunto de crenças completamente diferentes do seu, completamente oposto do seu, e olha ali nos comentários a comunidade que essa pessoa acaba formando. É por causa da polêmica? É, em partes. Mas é por causa da convicção que ela coloca quando ela comunica aquela posição que ela tem. E às vezes por ser muito fora da caixa, seja para o bem, seja para o mal, aquilo chama atenção também. E atrai aquelas pessoas que também pensam fora da caixa. Vale lembrar que pensar fora da caixa não necessariamente é pensar bem e corretamente. É possível pensar fora da caixa, por assim dizer, para o mal também. Então, não estou fazendo juízo de valor aqui. É uma questão de você ser um observador. Até mesmo você sair da posição de julgador e olhar por cima do tabuleiro do jogo acontecendo ali. E olha o que acontece e ver o que você pode absorver dessas características de comunicação para usar na sua produção de conteúdo, para usar na sua comunicação também. E para finalizar, o legal de fazer isso pela internet é que fazer isso ao vivo, fazer isso na roda de amigos, na roda de jantar, na roda de bar, não exige só você ter uma convicção muito forte a respeito das suas crenças. Exige algumas habilidades sociais ali, às vezes até falar mais alto que a pessoa, às vezes desvalidar o que ela está falando. Você vai ser interrompido quando está fazendo isso ao vivo, mas fazer isso pela internet é uma comunicação primeiramente unilateral, você falando para a câmera, para o celular e mandando isso para o mundo. Isso vai atrair pessoas que pensam igual a você e querem te ouvir, e a comunicação bilateral, né, ou você ouvir eles, acontece também, na verdade precisa acontecer para você crescer, mas isso pode ser feito de forma assíncrona. Enquanto você está comunicando, você só precisa, basicamente você está falando com a câmera e está registrando isso e colocando no mundo. E aí, claro, pessoas vão comentar, vão debater, vão te mandar mensagem, você vai se comunicar com elas ali, mas não tem a necessidade daquelas habilidades sociais necessárias para defender a sua convicção no mundo físico, né? Eu já tive, por exemplo, a oportunidade de sentar numa mesa de almoço com um grande filósofo muito conhecido aí na internet, e eu fiquei impressionado como ele é uma pessoa introvertida e às vezes até tímida. E na mesa ali com 6, 7 pessoas que até concordam com ele é muito quieto, não fica ali compartilhando, fica só ouvindo e processando, mas na hora que dá palco para ele, na hora que liga uma câmera ou na hora que dá uma plateia, é simplesmente genial. E você pode ser assim também, você pode se aproveitar dessa vantagem que comunicar as suas crenças e os seus valores com convicção na internet traz essa vantagem. Mas eu acho que o resumo de tudo que nós estamos falando aqui é essa questão do comunique com convicção. Literalmente, faça uma lista de crenças e valores que você tem a respeito da área que você produz conteúdo, a respeito do que você ensina, do que você faz aqui. Porque mesmo quando nós ensinamos coisas técnicas, e eu construí a minha carreira na internet ensinando coisas técnicas, língua japonesa, né, idioma não é uma questão de opinião, ele é do jeito que é, você passa do tal. Só que o jeito de ensinar, o jeito que a gente encara o processo de aprendizado, aí ele envolve crenças, valores e coisas que eu acredito. E comunicar isso com convicção vai gerar um reforço em pessoas que até no fim das contas têm uma tendência maior a se tornarem seus clientes. Me diz aí o que você acha disso, dá um retorno para mim se isso faz sentido para você e nos vemos nos próximos vídeos.